Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos. Nessa segunda-feira, 13 de janeiro, o Evangelho de hoje nos traz os primeiros passos de Jesus na formação da sua comunidade. Os primeiros chamados que Jesus faz aos seus discípulos. O sim de cada um deles. O abandonar tudo de si para seguir a Deus. O amar a Deus mais do que a nós mesmos. Nos colocarmos sempre a serviço. Nós vemos que hoje os discípulos abandonam tudo para seguir Jesus Cristo. Ouvem a voz de Deus, deixam com que a voz de Deus possa ecoar na profundidade do ser. Quando Deus escolhe alguém, dizia São Bernardino de Siena, para uma missão muito elevada, confere-lhe todos os dons necessários para essa missão. E assim esses 4 primeiros tiveram a certeza de que esse amor de Deus, esse chamado de Deus, lhes conferiria tudo o que era necessário para a missão cotidiana. O seguir Jesus Cristo requer que cada um de nós tenhamos, no transcorrer da nossa caminhada, a certeza de que o amor é que vai nos movendo. O Espírito Santo é que vai nos dando a força para que nós possamos nos colocar sempre a serviço. Evangelizar. Todos nós, a exemplo dos discípulos, somos chamados a evangelizar no dia a dia da nossa vida. São João Paulo II escrevia: evangelizar é, antes de tudo, testemunhar, de modo simples e direto, Deus revelado por Jesus Cristo no Espírito Santo. Evangelizar é ser essa testemunha da graça, ser a testemunha de um chamado, ser a testemunha de um envolvimento de Deus em cada um de nós e para com cada um de nós. Testemunhar é dar testemunha efetivamente daquilo que nós vivemos e todas as graças que nós recebemos através do Santo Evangelho de Deus. É sermos presença dessa graça de Deus aonde quer que nós estejamos. Levarmos num vaso de barro tesouro, grandioso tesouro que existe dentro de nós, que é a presença de Jesus Cristo. Esse Jesus que se torna a luz não só a nós, mas a luz também aos nossos irmãos. Evangelizar constitui de fato a graça e a vocação da própria Igreja, diz Paulo VI, a sua mais profunda identidade. A nossa identidade enquanto a Igreja é evangelizar, é ser presença da graça de Deus. Enquanto cristãos, enquanto batizados, nós somos chamados a sermos presença dessa graça de Deus aonde quer que nós estejamos. Presença desse amor e da bondade de Deus onde nós estejamos. O evangelizar não só com palavras, mas o evangelizar com atos. O evangelizar no encontro, evangelizar no perdão, evangelizar com a caridade, evangelizar na totalidade do nosso ser. Como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, amar é tudo dar e dar-se a si mesmo. Amar é tudo darmos de nós a Deus. E recebemos todo esse amor de Deus no transcorrer da nossa vida. Deus nos capacita. Deus nos reveste da sua bondade, da sua misericórdia. Daquilo que nós damos a Deus de nós mesmos não fica sem retorno para nós, porque Deus sempre nos dá em graça, em bondade, em benevolência, mas principalmente na alegria de sermos servos de Deus. Quem começa a servir verdadeiramente ao Senhor, o mínimo que lhe pode oferecer é a vida, dizia Santa Teresa de Ávila. O mínimo, quando nós queremos servir a Deus, é doarmos a nossa vida, na integridade da nossa vida, na totalidade da nossa vida. Amar para servir e servir para amar.
os discípulos hoje nos mostraram no chamado de Cristo. Eles deixaram com que a voz de Deus pudesse falar na profundidade do ser. É necessário que nós deixemos a voz de Deus falar na profundidade do nosso ser, na profundidade do nosso coração, para que a cada dia nós possamos dar o nosso sim a Deus, diante do chamado que Deus nos faz a cada amanhecer. Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.